Olá, bem-vindos! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, não vai ser sobre passeios por BH. Eu tava arrumando as coisinhas do Jean ali e aí decidi gravar esse vídeo pra vocês, porque quando eu tava grávida, eu procurava muito esse tipo de vídeo, me ajudou bastante. Então agora é a minha vez de ajudar vocês. Vai ser um vídeo assim, sem roteiro, tá? Eu anotei aqui de forma aleatória, né, todos os itens. Desde já peço desculpa se tiver barulho externo. Tô sem microfone, o Jean tá aqui brincando na minha frente. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, eu não vou falar itens que já são óbvios. Carrinho de bebê, colchão, berço, bebê conforto. Eu vou falar itens aqui que são opcionais, mas na minha realidade, pra minha vida, foram extremamente essenciais. Todos os links que eu achar dos itens que eu vou falar aqui, eu vou deixar ou na descrição ou nos comentários pra vocês. Então vamos lá. O primeiro item é a almofada de amamentação. Gente, isso assim foi muito, muito importante pra mim, principalmente nos primeiros meses de vida do Jean. Porque salvou minha coluna, salvou meus braços. Quando eu precisava de cortar a unha dele, eu deixava ele assim, né, escoradinho assim na almofada. Ele mamando, eu soltava, eu conseguia soltar os dois braços pra manusear, né, o cortador. Me aliviava demais, gente. Principalmente as mamães que não tem tanta rede de apoio, ou então às vezes tem rede de apoio só no começo, né, e depois continua fazendo toda a sua jornada, né, sozinha durante o dia, principalmente. No meu caso, né, o Gessé trabalha fora, né, eu trabalho home office, então eu fico sozinha com o Jean praticamente o dia inteiro. A minha mãe sempre que pode, ela vem me ajudar. Mas a minha mãe também tem as tarefas dela, né? Tem a vida dela. Então, a maior parte do tempo eu fico sozinha com o Jean. Então, pra mim, esses itens aqui me ajudaram demais. E a almofada da amamentação foi, com certeza, um dos mais essenciais pra mim. Tem gente que não precisa, mas pra mim foi muito importante. O segundo item que eu vou falar é o saco de dormir. O saco de dormir é uma mão na roda, gente. Por quê? Porque a criança, ela não para quieta, né? Ela não para. Pelo menos o Jean, né? O meu filho, ele toda hora tá mudando. Ele dorme no berço, dorme a noite toda, graças a Deus. Mas ele mexe muito. E o saco de dormir fica ali bonitinho, né? Aqui em casa, na época de inverno, faz muito, muito frio. E ele fica lá quentinho, né? Acomodado lá no saco de dormir, não tem problema dessa questão da coberta que fica saindo. Eu uso desde que ele nasceu, né? Tem vários aí na internet comprando tudo que eu tô falando aqui, gente. Eu acho que praticamente tudo, ou tudo, não sei. Eu acho que tudo, viu? Foi pela internet. E assim, você acha de vários tamanhos, tá? O saco de dormir. Só não acha tão grande. Depois que passa de um ano, já é mais difícil. Mas o Jean, ele tá com 1 ano e 2 meses, ele até hoje usa saco de dormir. Inclusive tá ficando pequeno nele, aí provavelmente já vou ter que começar a usar a coberta, né, aumentar o macacão e tudo mais, mas assim, me salvou demais. O próximo item é o slim. No caso do Jean, eu comprei o slim, aquele que não precisa amarrar, que põe 2 faixas aqui, você simplesmente veste as 2 faixas e coloca o bebê. É super prático, super fácil. Porque eu não me adaptei ao slim que amarra. A vantagem do slim que amarra é que você consegue regular o tamanho, né? Você vai regulando o tamanho, vai usando o bebê, ele vai crescendo, você vai usando nele. É ótimo. Mas pra mim não era prático, né? Como eu falei, eu cuido do Jean sozinha, então era complicado também pra sair, sabe? Pra colocar o bebê, toda aquela amarração, era muito complicado. O Gessé também não conseguiu se adaptar, né? Porque a gente reveza quando a gente sai, um fica com ele um pouco, outro fica. Agora que ele tá maior, mais pesadinho. Quem fica a maior parte do tempo é o Gessé. Até porque também sou eu que faço 90% aqui das filmagens, né? Dos vídeos sou eu que faço. Então, enquanto o Gessé tá segurando ele, eu tô fazendo a filmagem. E aí, pro Gessé, ele super se adaptou a esse slim que só coloca. Ele é inclusive mais rápido que um canguru. Embora agora a gente vai precisar de comprar um canguru, porque o Jean tá grande, esse slim, né, que encaixa. Ele tem limite de tamanho. Quando você vai comprar, tem lá P, M, G, tem todos os tamanhos. Você olha a estrutura do seu corpo, né, a estrutura também do seu marido. Aí você compra de acordo com o tamanho de vocês. E do bebê, claro. Mas nesse primeiro ano, o slim super nos ajudou, assim, foi essencial.
E foi muito importante pra gente, pra aliviar a nossa coluna e também pra sair com ele pra passear. Ele também, né, dorme gostoso nele assim, fica aconchegado. É muito bom. O próximo é o mosquiteiro. Tanto de berço quanto de carrinho, né? Porque vende aqueles também de carrinho que você coloca, uns menorzinhos que você coloca de uma ponta alta do carrinho. É muito bom também. E o Jean usou muito o mosquiteiro de berço. Ele só parou de usar quando ele começou a ficar em pé no berço e a puxar. E aí ficou perigoso pra ele, porque o suporte, né, do mosquiteiro tem ponta, né, de ferro. E aí começou a ficar perigoso pra ele. Infelizmente tive que tirar. Mas o Jean, ele é alérgico a insetos, né, pernilongo e tudo mais. Então o mosquiteiro foi maravilhoso, gente, porque o Jean, assim, eu passo o repelente nele no corpo todinho, coloco, né, todos os agasalhos, o saco de dormir, e mesmo assim ele às vezes amanhece com picada de inseto no rosto ou na mãozinha, lugares que não dá pra ficar passando repelente perto dos olhos, né? E aí, infelizmente, ele tem essa alergia forte. Puxa, a mãe dele, eu também tenho. E aí o mosquiteiro me ajudou muito nisso. Fora outros insetos, né? Que a gente fica com medo, né? De cair no bebê, sei lá, barata subir. A gente fica com medo, né? Principalmente no começo. E mães de primeira viagem, elas têm mais cuidados ainda, né? Cuidados extras ainda com os bebês, né? Porque a gente quer, sim, fazer de tudo pra não acontecer nada de ruim com o bebê. O próximo item, fraldas, shortinho. Gente, graças a Deus eu ganhei muita fralda no chá de bebê do Jean. Assim, a gente não precisou de comprar fralda no primeiro ano de vida dele. Assim, as únicas fraldas que a gente comprou foi 2 pacotes de fralda RM. A gente não pediu, porque a gente não sabia o tamanho que o Jean ia nascer, então a gente preferiu esperar pra gente comprar a fralda RM. A gente comprou mais ou menos 2 pacotes, 2, 3 pacotes. Depois disso a gente não precisou comprar mais no primeiro ano. Agora que a gente voltou a comprar porque acabaram. Mas assim, as fraldas essenciais pra passar a noite, fralda shortinho. O Jean, desde o 4º pro 5º mês, ele dorme sozinho. Então ele vira à noite com a fralda. E a fralda shortinho é a que salvou a gente. Por ele dormir muito tempo, de vez em quando ele amanhece um pouco molhado. Mas raramente, tá? Fralda shortinho é vida. O próximo item, eu tô aqui olhando, gente, ó, meu caderninho, tô aqui riscando, por isso que toda hora eu olho pra baixo. Próximo item, ruído branco. Pra minha realidade, foi maravilhoso. Tem gente que não precisa. Pra mim, por que que foi? Eu moro numa casa que era uma antiga cobertura, então praticamente eu não tenho cômodos aqui. A maior parte da casa, ela é conjugada, né? A sala, o quarto e tudo mais. É provisório, a gente tá construindo a nossa casinha e tudo, mas por enquanto a gente tá morando aqui. E o Jean dorme do lado da gente e a televisão fica próximo também do berço dele, né? E aí, de noite a gente apaga as luzes, deixa tudo assim, um ambiente bem aconchegante pra ele dormir, porque ele dorme mais cedo que a gente. Porém, a gente precisa usar luzes. Às vezes a gente quer assistir uma série, um dorama, né? Que eu e meu marido somos dorameiros. E aí a gente gosta de assistir um dorama. E pra não atrapalhar ele, a gente coloca o ruído branco, que ele é maravilhoso, ajuda assim a tampar muito, muito, muito barulho. E o barulho sonoro também do lado de fora, né? De dia também ele usa nas sonecas dele. Às vezes passa aquelas motos, aqueles barulhos horrorosos que eu detesto. Aquelas motos, sabe? Que tem aquele cano lá. Enfim. Aí faz barulho, acorda o Jean quando ele tá sem o ruído branco. Quando eu coloco, ajuda demais, demais mesmo. E também ele tem uma luzinha, né? No meu vem uma luzinha assim também que ajuda, né? Às vezes se precisar, se tiver muito escuro e tudo, precisar acender, né? De madrugada pra trocar o bebê e você às vezes não tem uma lanterna, né? Ou não quer acender a lanterna do celular. É maravilhoso, tá? Mamãe tá ocupada, filho. Só um pouquinho, tá? Tá bom? Meu amor, lindo. Tô meio fanhosa, meio rouca. Tô gripada. Todo mundo aqui em casa tá gripado. Essa época do ano é complicado. Vamos lá, gente. Continuando, o próximo item. Esse aqui eu comprei quando o Jean tava com mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Eu achei assim, eu esperei ele nascer pra eu comprar. Porque além de ser um item um pouco mais caro, embora eu achei uma excelente promoção na internet, mas eu esperei pra ver se realmente eu teria necessidade. E eu tive. Poltrona de amamentação. Assim, salvou o meu cox.
Por quê? Porque eu tenho problema no cóccix, eu tenho muitas dores devido a 2 quedas que eu tive em épocas diferentes, há muitos anos atrás. E aí eu tenho muitas dores, né, pra ficar muito tempo sentada. E aí, depois que eu tive o Jean, eu tive um parto induzido, né? Foi parto normal, mas foi induzido. Foi um parto bem difícil pra mim, bem cansativo. E aí, depois que eu tive o parto, né? Depois que eu tive o Jean, as minhas dores aumentaram demais. Até às vezes pra dormir, pra estar no colchão deitado, eu sinto dor. E aí eu não tava conseguindo ficar só no sofá normal ou só na cama, sabe? Pra amamentar o Jean, pra ficar muito tempo com ele. Então, assim, tava muito difícil. E também pra escorar, né, os 2 braços, também, por mais que a almofada tava me ajudando demais, mas eu precisava de um apoio, né? Então eu resolvi comprar a poltrona e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até hoje eu uso. Todo mundo que vem aqui em casa e senta e fala assim: nossa, agora eu entendo por que você fica aqui, você adora ficar aqui. Porque é muito gostoso. Ainda eu comprei de balanço, gente, é vida, tá? E eu não pretendo vender ela, não. Eu acho que eu vou ficar com ela pra sempre, assim. O próximo item é o coletor. Coletor ou bomba, né? Bomba manual, tem a bomba elétrica. Eu tive o coletor e tive a bomba manual. O coletor me ajudou muito no começo, né? Porque eu colocava ele de um lado, ajudava a dar uma esvaziada. Eu tive muitas dores, né? Na mama, machucou bastante, tive muitas dores, tive problema principalmente do lado esquerdo, porque o duto da minha mama esquerda, os dutos às vezes entupiam. Então, quando o Jean pegava pra mamar, gente, eram dores insuportáveis. Então o coletor me ajudou a esvaziar. Só que aí eu percebia que ele não tirava tanto, né? Porque ele não faz aquele movimento que a bombinha faz, né? E aí eu precisei comprar a bomba manual. Quando eu vi que tava passando os meses e continuava a dor do meu lado esquerdo, eu precisei comprar. E a bomba manual foi super útil pra mim. Eu não precisei da bomba elétrica. Tem gente que se dá melhor com a bomba elétrica porque não tem que ficar fazendo movimento, né? Porém, outros falam que já dói muito. Não sei porque eu nunca usei. Mas a bomba manual, não senti dor nenhuma. Eu tirava, né? Eu tirava o excesso, eu não tirava tudo, porque eu não precisava de ficar armazenando leite pro Jean, porque eu sempre fiquei com ele o dia inteiro dentro de casa. Então eu não precisei. Mas para as mamães que precisam, talvez a bomba elétrica seja mais útil de não ter que ficar assim muito tempo, tá? Mas a bomba manual, gente, é bem mais em conta e me serviu. Assim, eu acredito que quem não tem condições, a bomba manual dá certo sim, tá? Próximo item, banheira com suporte. Eu ganhei do meu pai a banheira, né? Eu tava precisando muito, ele me ajudou. Porque eu tenho muitas dores, como eu falei, no cóccix, na coluna também aumentam as dores, nos braços, né? E aí, gente, banheira com suporte pra deixar o neném da nossa altura, né? Um pouco mais baixo. Sensacional. E aí, já deixando, né? Já aproveitando falando da banheira, um outro item também que me ajudou muito foi a rede de banho, aquela redinha que você põe para escorar o bebê nos primeiros meses. Depois, quando o bebê começa a sentar, você já não precisa tanto. Mas nos primeiros meses, né? Nos primeiros meses, o bebê ele é molinho. O Gessé, ele já conseguia manusear o Jean ali de uma forma mais segura. Mas eu tinha muito medo mesmo, tô sendo sincera. Então, assim, os primeiros 2 meses eu dei pouco banho no Jean por causa disso. Eu dei pouco banho nele porque eu era muito medrosa. Tinha medo, né, de derrubar, de fazer alguma coisa errada. Então, depois que eu comprei a redinha, aí sim eu fiquei com mais segurança para dar banho nele. Tem gente que não precisa, mas pra mim foi muito bom. Próximo item, um cesto para roupa limpa. Um cesto, então aqueles sacos organizadores. Porque eu já tinha um cesto de roupa suja, né? Eu já tinha comprado também, que também é essencial. Mas eu tô falando do cesto de roupa limpa porque não é tão óbvio quanto o cesto de roupa suja. Porque, gente, eu achava assim, eu tenho um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa do Jean. Sempre tento deixar ele organizadinho, mas nem sempre a gente tem tempo. Como menino pequeno, casa pra arrumar e tudo, a gente não consegue guardar roupa. Nem sempre a gente consegue, né? No mesmo dia. Às vezes ficava 2 dias sem eu conseguir guardar a roupa dele. E aí o cesto me ajudou a manter tudo organizado. Deixo ali, recolhia do varal, deixo lá dentro, fecho bonitinho. E aí não fica aquela roupa espalhada pela casa, né? Pelo quarto. E aí quando eu consigo, eu vou colocando aos poucos no guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa. Então isso me ajuda muito para não ficar aquela coisa toda espalhada. Próximo, trocador de cômoda. Também me ajudou pelo fato, né, da coluna, de ser mais
é mais tranquilo, né? Também é macio, tem o colchãozinho lá, não machuca o bebê. Eu tenho o trocador portátil, né? Que eu sempre levo para os lugares. E a gente usou ele muito no começo pra forrar a cama. Mas aí, pra mim, era complicado ficar o tempo todo muito abaixado na cama, né? No berço também eu usei quando o berço era mais alto, então eu gostava de colocar ele. Mas aí o Jean foi crescendo, não dava pra ficar trocando ele no berço mais. E aí eu resolvi comprar o trocador de cômodo. Eu tenho uma mesinha aqui que era antiga, né, de computador. E aí a gente não usava ela mais, eu usei, ficou uma cômoda provisória e deu tudo certo. Até hoje eu uso pra trocar as fraldas do Jean. Mas só uma observação, tome muito cuidado, não saia de perto do bebê enquanto você estiver trocando ele, tá? Porque eles se mexem muito e aí é perigoso, né? Eles rolarem então fiquem atentos para não acontecer nenhum acidente, tá? O próximo item é assim, gente, me salvou muito depois dos 6 meses do Jean. Quando ele já não ficava só no colo, quando ele tinha que engatear, né? Queria ficar no chão, descer, mexer nas coisas. Agora que ele tá andando, tá dando os primeiros passinhos, que é o cercadinho. Mas o cercadinho que eu comprei, gente, ele é imenso, ele é gigante. Eu não queria um cercadinho pequenininho pra ficar muito limitado pra ele. Eu queria um cercadinho que ele pudesse ter espaço pra brincar, pra passar um tempo ali enquanto eu faço uma comida, né? Vou arrumar a casa, vou trabalhar. E aí, esse cercadinho dele, cabe ele, o Gessé dentro, entendeu? Cabe a família inteira dentro do cercadinho. Dá até pra você colocar um colchão ali dentro, dormir. Então, gente, eu achei esse cercadinho um preço muito bom, tá? Ele é maravilhoso. Como ele não vem forrado, eu comprei os tatames, né? Encaixei ali, não ficou exatamente certinho o tamanho. Quem tem aqueles tapetes também inteiriço, também é excelente pra colocar ali dentro. Gente, salva a minha vida, tá? Lógico que eu não deixo ele ali o dia inteiro, tá? Porque eu pego ele, eu brinco com ele, a gente, né, faz outras atividades. Eu solto ele às vezes no chão também, né? Pra ele ficar no chão, né? Sentir o chão também, sentir as outras coisas, né? Ter mais autonomia, mas pra mim, que fico sozinha com ele o dia inteiro, o cercadinho foi essencial pra não ter mini infartos, né, gente, durante o dia, de deixar ele totalmente solto, mexendo nas coisas. Nem tudo eu consegui colocar ainda mais alto, né? Então, é maravilhoso, gente, porque, igual eu falei, ele é muito grande. E tem as portinhas também dos lados, né, que dá pra você também deixar aberta. Às vezes o bebê sai do cercadinho e volta. Então, assim, gente, sensacional. Eu amo, assim, quem inventou esse cercadinho maior. Mas também um lembrete. Ele é muito grande, então você tem que ter um bom espaço na sua casa, na sua sala, na sua varanda, né? É bom você verificar as medidas dele, verificar as medidas que você tem em casa, né? Porque senão ele vai tomar a sua sala inteira, então às vezes não vai caber. Então tem que ficar de olho nisso. Hoje em dia tem aquele pequenininho, tem um médio e tem esse grandão que eu comprei, tá? Então na internet você acha de vários tamanhos. Esse item aqui que eu vou falar agora, eu não usei, porém, eu comprei, eu ainda não usei, mas eu devo usar. Com certeza eu vou usar no próximo bebê, né? Se Deus quiser, eu pretendo ter mais um filho na minha casa nova e com o Jean também na minha casa nova, que é a babá eletrônica. Eu não usei porque, como eu expliquei pra vocês, a minha casa ela é quase toda aberta, então eu vejo diante de praticamente todos os lugares aqui, então eu não precisei. E também porque eu fico em casa com ele o dia todo. Mas a grande maioria usa e eu aconselho comprar, porque o bebê, né, nos primeiros meses principalmente, precisa de uma atenção nossa maior, de ficar olhando, dar uma olhadinha como tá o sono dele, né, respiração, se tá tudo bem, se não caiu nada em cima dele, enfim. Então a babá eletrônica, ela é muito importante, muito essencial. Quem não tem, gente, aí quem não tem condições, lógico que dá pra viver sem babá eletrônica. Como eu falei pra vocês, eu não usei. Só que você tem que ficar, né, redobrar sua atenção. Sempre que puder ir lá, ver como o bebê tá, deixar a porta aberta, escutar os barulhos, né, deixar alguém mais por perto. Sempre que possível, vocês precisam ficar mais atentos. Todos os itens que eu falei aqui, dá pra gente viver sem? Dá. Mas eles são uma mão na roda pra gente, tá? Eles facilitam, né, a nossa vida, que é muito difícil a maternidade. É maravilhosa, é a melhor coisa da vida, mas é muito difícil. Então esses itens, eles facilitam muito a vida da mamãe. E os 2 últimos itens que eu vou falar, na verdade, não são itens físicos, tá? São
São cursos, mas que eu aconselho demais vocês fazerem. Eu não fiz os cursos pagos, mas eu peguei muitos mini cursos no YouTube, muitos vídeos no YouTube, tá? Estudei bastante sobre isso. E depois, assim, que eu tive filho, de fato, eles são essenciais. O primeiro é o curso de amamentação e o segundo é o curso do sono e rotina do bebê. O curso de amamentação, gente, eu aconselho porque, assim, pra mim, eu tive uma experiência muito difícil no começo, com os meus seios machucados, mesmo eu tendo estudado a pega, né? A primeira pega que o Jean fez, que ele fez errado, já machucou. E eu tive feridas nos 2 seios. Então, assim, é um curso que eu poderia ter, por mais que eu ainda estudei, ainda faltaram coisas. Então, se eu pudesse, hoje eu faria esse curso, tá? De pega, de amamentação, de remédios também que você pode colocar ali, que não é qualquer coisa que você pode passar ali. Mesmo que seja natural, você tem que ter um acompanhamento, né? Um enfermeiro te aconselhando também. Pega o máximo de informações possível na maternidade, né, que você tiver seu bebê, com os enfermeiros, com os médicos, enfim, para saber como que você vai cuidar dessa região, porque o alimento do seu bebê, o meu filho, pelo menos, o Jean ficava 24 horas praticamente pendurado no começo, então eu tive dificuldade, infelizmente eu tive que entrar com fórmula mais cedo do que eu esperava por causa desse problema que eu tive. Também, não só foi por causa da ferida, eu tive dengue, com 15 dias de parto eu tive dengue, então eu precisei de entrar com a fórmula, mas enfim, esse é um outro assunto. Mas eu aconselho muito, tá? E o outro de rotina de sono, gente, esse eu não cheguei a fazer curso, mas eu peguei o máximo de informações possíveis. Eu fiz mini cursos, né, na verdade. E foi, assim, sensacional. Como eu falei pra vocês, o Jean do 4º pro 5º mês, ele já dorme sozinho, no berço. E as sonecas, que demorou um pouco mais de tarde, eu tive um pouco mais de dificuldade com ele com as sonecas. Mesmo assim, a partir do 8º pro 9º mês, ele já dormia sozinho, as sonecas dele, no berço também. Então, é um conselho, assim, que eu queria que tivesse me dado. Eu recebi muitos conselhos bons, mas outras coisas eu tive que aprender na marra mesmo, né, na vivência de mãe. Depois eu posso trazer também um vídeo sobre itens essenciais para a mamãe, coisas que eu precisei no meu pós-parto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem muitas dicas de passeios por BH, passeios em família, vai ter muita dica de viagem, mais dicas de maternidade, entretenimento também para o casal. Nosso objetivo aqui nesse canal é poder trazer dicas para que você possa também passear com seu filho, levar a maternidade, a paternidade de forma mais leve. É isso, curta, se inscreva, ative as notificações para mais dicas. Um beijo e até mais.